Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje nós vamos falar sobre um problema de betoneira que eu já perdi a conta de quantos clientes vieram conversar com a gente sobre isso. E na maioria das vezes eu não tenho um vídeo para passar para o cliente, então a gente vai fazer esse vídeo hoje explicando pontos específicos de um detalhe, de um problema que acontece na betoneira que muitas vezes aí o pessoal não sabe como resolver. Muitos clientes chegam para nós e perguntam para nós essa questão, esse problema e dizem o seguinte: eu tô com a betoneira na obra, ela tá funcionando, eu carrego a máquina, só que conforme eu vou carregando a máquina, ela vai ficando mais lenta. Parece que o motor vai parando. E tem alguns clientes também que passam para nós a ideia de que carregam a máquina de pé, ela tá cheia, quando viram pro ângulo de trabalho, pro ângulo onde ela vai ficar trabalhando e misturando, ela para simplesmente. E na maioria das vezes o problema é o mesmo, um problema sério com relação ao cubo do basculante, com relação ali ao cubo do pinhão no basculante. Quando se fala de basculante, a gente tem que imaginar que a parte do cubo traseiro do basculante, a parte do cubo do pinhão, ela tem que estar reta com a parte do eixo dianteiro do basculante, aonde vai o setor do basculante. Essa linha tem que ser certeira, tem que ser bem certinha, não pode ter nenhum desvio. E muitas vezes quando se fala do cubo do pinhão lá, o cubo do pinhão tá torto, ou para um lado, ou para o outro, ou para baixo, ou para cima. Existem outros vídeos falando no canal sobre esse problema que proporciona muitas vezes a caída da correia. A correia fica caindo da máquina e o pessoal acaba não sabendo o que é. E muitas vezes também tem a ver com o motor. O motor já tem um ângulo diferente, a parte do basculante ali não tá 100% centrado com relação ao cubo do pinhão, e isso aí acontece muito. A primeira peça, a primeira coisa que acontece numa betoneira assim é justamente cair a correia, justamente por causa do ângulo do basculante. E obviamente esse ângulo faz toda a diferença, porque a partir do momento em que o basculante ele gira, esse mancal onde pega no cubo e esse mancal onde pega na frente do basculante, eles têm que estar em harmonia, eles têm que estar retos. O quadro ele aparece como se fosse reto, a parte traseira do cubo e a parte dianteira também. Então ele tem que caminhar reto, as duas peças têm que caminhar juntas, elas não podem ter nenhum ângulo diferente uma da outra, porque se o cubo do pinhão ele tem uma certa tortura, quando tu girar o basculante, sendo que ele é preso nesse cubo dianteiro e também no cubo traseiro, quando tu girar, primeiro que vai pesar no volante para te girar, e segundo que ele vai refletir justamente na polia lá atrás. Quando o cubo não é soldado totalmente reto, e vocês estão vendo uma animação aí, o cubo ele cede para baixo, para cima, ou para um lado ou para o outro. Quando a gente fala nesse deslocamento desse cubo, porque geralmente pode quebrar ali a solda, ou mesmo por não ter solda ali em determinados lados, como a Menegote tem solda só do lado do pinhão, não tem do lado contrário, ele pode quebrar num certo ponto e deslocar. A partir do momento que ele desloca, quando tu faz o giro do basculante, ele com essa tortura vai descentrar. Obviamente, quando gira descentrado, a parte da polia, imaginando que a polia está aqui, como ele tem um certo descentramento para um lado e para o outro, a polia vai fazer esse jogo aqui, ou ela sobe um pouco mais, ou ela desce um pouco mais, ou ela trabalha fazendo esse volteio, e isso complica bastante. Primeiro, porque dá distracionamento na correia e muitas vezes expurga a correia para fora, joga a correia para fora e faz a correia cair. Fala, Gu. Um desses motivos também não é sobrecarregar a betoneira de material? Verdade, isso aí é muito importante. O que o Gustavo falou é justamente o que acontece muitas vezes. O pessoal acha que porque é uma betoneira 400 litros, pode botar 3 sacos de cimento para dentro e deixar bater e palmas, né? Não é assim, gente. Tem que trabalhar dentro do padrão. E a partir do momento que tu carrega demais, né, Gu, a parte do tambor, ele força justamente nesses mancais, que é a única coisa que segura ali o basculante. Geralmente quando o pessoal chega para falar, ele diz assim: bah, minha máquina tá parando, ó, minha máquina tá ficando fraca. Um ponto importante para vocês identificarem esse tipo de problema, obviamente que pode ser motor, mas geralmente não é assim. Para te fazer o teste disso é justamente tu chegar lá na máquina, carregar a máquina para que ela apresente o problema, abre a tampa do motor e fica olhando para ver o que é que tem. Uma outra coisa que vocês podem fazer de teste, obviamente, é chegar, abrir a tampa lá e conferir a correia. Tu vai botar a mão na correia por trás ou pela frente e vai apertar a correia para ver se ela tá tensionada certo, como tem que ser. O mais fácil é fazer esse ponto, mas para te ver mesmo acontecendo, tu tem que botar concreto dentro lá, botar areia, botar cimento, fazer ela funcionar, deixar em ângulo de trabalho quando ela apresenta o problema, e aí tu analisar, ver se o motor não tá rodando e a polia ali não tá girando no lugar e não tá distracionando. E uma coisa bem importante também é a parte dos desgastes da polia. É muito importante isso, cuidar com a polia motora. Quando se fala de polia motora, é a polia do motor. Polia motora, motor, polia movida, aquela polia grande de cima. Fala, Gu.
não seria um teste bom também abrir a tampa do motor e girar o volante da betoneira e analisar se a polia não tá... Verdade, verdade. O que tu vai fazer? Tu vai abrir a tampa do motor, vai tirar as correias. Correia é bem fácil de tirar. Encaixa a mão lá, vai puxando pro lado, vai girando aquela polia, ela vai saindo. Quando saiu as duas correias, pega a polia de um certo jeito, num ângulo ali, que tu consiga ver se ela vai fazer esse jogo aqui, vai pegar ela por trás, né? E vai pedir para alguém girar o basculante, girar o volante da máquina lá na frente, e ela vai apresentar algum tipo de volteio. Ou ela vai fazer esse jogo aqui, ou ela vai fazer esse jogo aqui, e aí tu vai conseguir ver se ela realmente está alinhada ou ela está desalinhada. Aqui a gente usa um gabarito para botar no lugar e faz ali toda a parte de reforço. Isso é muito importante, gente. O pessoal às vezes não consegue entender como é que funciona aquela parte de trás com relação ao volteio do tambor. Quando se fala sobre girar um basculante, girar uma goleira com um tambor ali, ainda levando em consideração que o tambor tem uma cremalheira que gira, tocado por um pinhão que tem um eixo dentro do basculante, isso tem que se compensar, esse trabalho todo que é feito ali, de girar o basculante para bascular a massa, o giro da polia movida atrás, o giro do tambor com relação ao pinhão, isso tudo ele caminha junto, e é por isso que muitas vezes o pessoal não sabe o que está acontecendo ali e o que de fato é o problema. E logicamente que isso não é uma coisa fácil de ver que aquilo ali está dando problema, porque a pessoa não é acostumada com aquilo. E aí tu tem que dar uma atenção para esse ponto específico. Na maioria, quando eu falo maioria, é 80, 90% dos casos, o problema está em tensionamento. E também, Gu, tá no problema ali de estar desgastada a polia, né? Inclusive o Lucas vai botar um card para vocês aqui. Polia desgastada, dá uma atenção na polia do motor, porque ela pode estar causando aquele distracionamento. Sabe o que acontece? Muitas vezes o cliente vem e diz: bah, cara, eu comprei essa máquina aí faz, sei lá, 6 meses, 7 meses. Essa máquina não tem 1 ano e já tá dando problema. Logicamente, a polia é uma polia de alumínio. Tu trabalhou já 6, 7, 8, 10 meses. Tu nunca deu a devida atenção. A polia já desgastou e aí tu tá com aquele problema. Logicamente, a polia tá desgastada. Tem esse probleminha ali. No início desse problema de deslocamento do cubo, ele vai apresentar o problema. Não é um problema tão complicado. Fala, Gu. Eu ia falar que se as correias já estão danificadas, já tem que dar uma olhada na polia motora que pode ocasionar isso aí. Verdade, o que o Gustavo falou é muito importante. A questão do desgaste das correias tem muito a ver com a polia motora. Muitas vezes o pessoal diz: ah, porque as correias não prestam. Não é, porque a polia motora já está desgastada. O que acontece? Eu não vou explicar para vocês. Olhem o vídeo agora e vocês vão ter a noção do que pode acontecer naquela parte da polia motora ali por ter desgaste. Espero ter ajudado vocês em mais esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.